Obrigada, professora. A gente segue com você já já. Agora subiu para 6 o número de mortos após ataques do Irã em Israel. O Luca Bassani vai atualizar, porque segundo o Serviço de Emergência Israelense, né, Luca, mísseis foram lançados do Irã e muitas vítimas estavam ali no centro de Israel, é isso? Exatamente, Márcia. Esses novos ataques aconteceram sobretudo na região central de Israel. Se a gente for olhar o mapa, né, onde estão as principais cidades, Tel Aviv e também Jerusalém, naquela parte central do país. E, por enquanto, são 6 pessoas mortas confirmadas por esse ataque iraniano, além de outras 2 pessoas que estão sendo atendidas por estarem em estado crítico. Isso agora se soma a mais 3 mortes que foram notificadas, principalmente no norte de Israel, durante a manhã deste domingo, ao mesmo tempo em que novos ataques são esperados. Então, as diretrizes das autoridades israelenses é para que todos permaneçam em lugares abrigados, provavelmente nos bunkers, de olho nas notificações pelo telefone celular e também nas sirenes, já que serão dias difíceis, até mesmo repetindo aquilo que aconteceu em 2025 durante a Guerra dos 12 Dias, onde muitas dessas cidades foram atingidas. Naquele momento, quase 30 pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas. Talvez pela intensidade dos ataques, o número de mortos seja maior desta vez, e exatamente isso que as autoridades querem evitar ao máximo. Ao mesmo tempo, os ataques israelenses continuam a ser conduzidos dentro do Irã, atrás principalmente de alvos militares e figuras importantes do regime, tanto destruindo lançadores de mísseis balísticos para evitar que esses ataques a Israel aconteçam de maneira tão frequente, como também nessa operação de decapitação da cúpula do poder iraniano, seja o poder político e religioso, exemplo do próprio Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto durante esse sábado, como também as lideranças da Guarda Revolucionária, ministros da Defesa, entre outros generais e importantes pessoas já na linha sucessória, ou seja, se alguém tem o seu nome veiculado como possível sucessor em uma dessas cadeias hereditárias, provavelmente terá já um próprio alvo na sua testa para as próximas horas, né? Algo que os israelenses costumam fazer, ficar de olho sempre quem são as pessoas anunciadas como possíveis sucessores para esses cargos de grande evidência na sociedade, para decapitar essas lideranças o mais rápido possível. Não sabemos quanto tempo essas operações vão durar, mas tudo indica, de acordo com o presidente Donald Trump, que durarão até que os objetivos sejam alcançados, objetivos esses que não foram explicitados na sua totalidade. Muitos acreditam que a mudança de regime seja o objetivo fundamental, o objetivo central, mas que isso poderia envolver os Estados Unidos, arrastar os Estados Unidos para uma guerra muito mais longa, que teria um grande desgaste para o presidente republicano num ano em que a sua popularidade já está baixa e que o controle legislativo estará em jogo com as eleições de meio de mandato. Então, a gente tem que ficar de olho durante as próximas horas nas decisões tomadas e também qual é a robustez do sistema militar iraniano para dar também continuidade a essas retaliações que exigem muitos recursos, exigem também muita organização que talvez o Irã não disponha por muito tempo. Eles não podem ser subestimados, obviamente, que é um exército muito tecnológico, muito moderno no contexto do Oriente Médio, um dos mais poderosos e temidos, mas enfrentando uma das maiores potências regionais e globais, não se sabe se teriam um fôlego para aguentar uma operação desta magnitude por muitos dias ou muitas semanas. Luca Bassani, atualizando essa situação para a gente, você confere imagens ao vivo, se você estiver vendo a Jovem Pan pela TV, agora do centro de Israel, um míssil atingiu um prédio residencial próximo a Jerusalém. 6 vítimas fatais, né, até agora, ao menos 23 pessoas ficaram feridas e a gente está com essas imagens agora da população ali ao entorno, né, dessa situação, o resgate também sendo feito. Duas pessoas permanecem em estado crítico, foram atendidas agora, foram socorridas, 26 ficaram feridas nesse ataque, imagens ao vivo então, e agora recebemos a informação de que essas 2 pessoas em estado crítico acabaram morrendo. 8 mortos nesse momento, nesse ataque, nesta manhã, à cidade
ali próxima a Jerusalém, em Israel, um ataque de um míssil iraniano que atingiu um prédio residencial próximo a Jerusalém. As primeiras informações seriam de 6 vítimas, agora o número aumentou para 8, de acordo com a polícia israelense. Esse prédio desabou após o impacto. Equipes médicas estavam já no local ali próximo, chegaram bem rápido, socorreram algumas pessoas, 26 feridos nesse momento e 8 vítimas fatais. O ataque provocou danos severos e levou ao colapso da estrutura onde havia civis inocentes. Ainda segundo autoridades israelenses, ao menos 23 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais ali da região. Essas imagens estão rodando o mundo nesse momento, são imagens ao vivo que já mostram equipes de resgate atuando no local, enquanto bombeiros ainda tentam socorrer ali as vítimas. Tem um pouco de fumaça ainda no ar, como a gente observa na imagem, e a gente está nessa atualização dos números a todo momento, Nonato. Sem dúvida. Vamos voltar com o Luca também, Luca, porque você falou a respeito da ação do Irã, e a gente está com as imagens ao vivo no ar desse momento para quem nos acompanha pela TV. Israel tem lá o Domo de Ferro, tem o Estilingue de Davi, entre alguns dos seus sistemas de defesa. São 5 ao todo. Mas ainda assim, obviamente, não dá para segurar todo o cenário, o arsenal que vem do território iraniano. Uma hora um escape e, infelizmente, escapou esse aí, deixando 8 mortos pelo menos. Ô, Luca, qual é a capacidade, fala-se nisso, do exército do Irã, das autoridades iranianas? E por que a gente pergunta isso? Porque no ano passado eles já haviam tido um conflito com Israel em que suas ações, suas armas também poderiam estar até certo ponto colapsando, principalmente os mísseis. Ainda tem muita arma para resistir? As autoridades chegam a citar isso por aí ou ainda não, Luca? Pois é, Nonato, os iranianos eles têm se especializado em 2 pontos fundamentais nessas guerras de ataques aéreos. Primeiramente, os drones kamikazes, que são muito mais baratos do que qualquer míssil balístico e que inclusive são vendidos, até alguns deles concedidos à Rússia na guerra que ela trava contra a Ucrânia há 4 anos. Esses drones são mais fáceis de ser abatidos, mas muitas vezes, quando disparados em grande quantidade, podem sobrecarregar sistemas de defesa antiaérea e, portanto, ou os seus estilhaços ou um que não seja interceptado pode acabar causando explosões nas proximidades do alvo. Exemplo daquilo que nós vimos em Dubai, vimos em Doha durante o dia de ontem. No caso dos mísseis balísticos, aí tem uma outra análise feita por agências de inteligência que falam que o Irã teria uma capacidade entre 2 e 3 mísseis prontos para serem lançados. Isso em um estoque, considerando as suas capacidades de produção. Os Estados Unidos e Israel têm atingido principalmente os lançadores desses mísseis balísticos para fazer com que a destruição dos mesmos impeça qualquer tipo de novo ataque. Mas, por mais que sejam ataques efetivos, é impossível praticamente você inviabilizar um exército do tamanho do exército iraniano de uma vez só. Isso demanda muitos dias. E como você bem mencionou, Israel tem um aparato tecnológico invejável, o Estilingue de Davi, o Domo de Ferro, mas são sistemas que não são a prova de todas as falhas. Eles podem ficar sobrecarregados e muitas vezes um que escape ou um estilhaço que cai em um lugar errado acaba trazendo essas casualidades, essas fatalidades, como vemos agora em mais um míssil iraniano atingindo uma casa em Israel e deixando 8 pessoas mortas. Lembrando para a nossa audiência que uma das razões para essa guerra, na justificativa norte-americana e israelense, é que os iranianos se recusaram a negociar o seu programa de mísseis balísticos. Segundo o ministro das Relações Exteriores, de Omã, que conduziu as negociações em Genebra na última quinta-feira, os norte-americanos e iranianos aparentemente tinham alcançado um consenso em relação ao programa nuclear, mas os iranianos não quiseram incluir o programa de mísseis, o que na visão de Israel e de Estados Unidos é fundamental para que o país não represente uma ameaça à região como um todo. Então, essa questão foi fundamental e este programa de mísseis também está sendo um dos alvos das operações israelenses norte-americanas no território iraniano durante os últimos dias e deve continuar sendo também durante os próximos.
próximos. A gente segue com imagens ao vivo, então, de Beit Shemesh, que fica a 30 quilômetros da capital israelense, local que foi alvo de um míssil agora há pouco, iraniano, que atingiu um prédio civil. 8 mortos, 23 feridos. A gente vai continuar atualizando. Obrigada, Luca, pelas suas informações. Pois é, agora a gente vai conversar com o ex-embaixador